Acelera aí apresenta Fala Aí, um papo sem filtro sobre gestão, empreendedorismo e comunicação. Bem-vindos a mais um episódio aqui do Fala Aí, podcast do Acelera Aí, feito para você empreendedor, para você empreendedora que nos acompanha, que gosta de buscar conhecimento, que gosta de buscar evolução. A gente está muito feliz com o resultado, com os feedbacks que a gente tem recebido aqui do nosso, principalmente dessa segunda fase aqui da nossa produção de conteúdo, que é feita aqui dentro da nossa arena. E hoje eu tenho uma pessoa, uma convidada muito especial, porque a gente se conheceu lá no G4 Educação. O G4 tem uma participação muito importante na história do Acelera Aí. E a pessoa que vocês vão conhecer aqui agora tem uma participação muito importante na história do G4. Bem-vinda, Thay. A honra é minha. Uma honra ter você aqui com a gente. Um espaço maravilhoso, gente. É gigante aqui, um espaço enorme. É muito legal ver uma empresa tão grande quanto vocês, crescendo cada vez mais, e um prazer estar aqui com você. Lá, eu gosto sempre de falar isso, Thay. Quando eu fiz lá na época ainda era o Gestão 4.0, né? O Acelera tinha 4 colaboradores. Uau! Quantos vocês têm hoje? Só dedicados ao Acelera Aí, praticamente 250. Nossa, não, é enorme, é lindo aqui, né? Lindo, super bem localizado. A gente fez uma fábrica, né? E é a tese que eu aprendi muito lá com vocês, de pensar os movimentos da empresa de forma escalável. Total. E o que a gente conseguiu criar aqui é essa capacidade escalável de operação. Não existe no mundo, tá? Uma agência, você conhece muito bem essa nossa indústria, com 5 mil clientes. Nunca teve na história, porque nunca foi escalável, né? Total. É uma indústria que sempre foi artesanal. Nunca teve o mindset de ser escalável. Então é isso que a gente vem construindo. Não, e tá gigante. E acho que o clima é bom, né? Você vê o clima aqui, da galera. Maravilhoso, incrível. Os clientes estão em boas mãos. Uma honra. Eu quero começar o papo contigo com uma coisa que eu fiquei surpreso. Conta. Você começou como atriz. Pois é, olha só, ele me pegou no pulo agora. Pegou no pulo. Não, mas muito bom isso. E você sabe que... Atriz e dramaturga. E fui roteirista. Bom, meu sonho era ser roteirista. Eu ainda gosto muito de escrever. Mas você sabe que isso era uma questão para mim. Eu tinha um pouco de vergonha de falar sobre isso. E agora que eu fiz as pazes com esse meu lado. Mas não tem que ter porquê. Não, porque eu pensava assim, putz, eu já era jovem, né? Quando eu comecei, eu fui atriz bem no período da minha faculdade. E aí, quando eu comecei a atender, comecei com a agência, comecei a atender cliente, eu falava, vocês não vão me levar a sério, né? Vão pensar, essa menina novinha aqui ainda é atriz, vai vir aqui, vai querer falar de marketing para mim. Enfim, mas foi pouco tempo que eu consegui fazer as pazes com isso, de entender que, na verdade, foi um momento muito valioso para mim. Até que você estava falando aqui sobre os atores que constroem grandes carreiras, são super empreendedores, e é uma profissão super complexa, super difícil, em que você tem que ter um autoconhecimento enorme. Trabalha muito, as pessoas não têm essa percepção do artista, Nossa de como Senhora. trabalha. E trabalha de assuntos completamente diferentes um do outro, todo dia é muito diferente. Exato. E uma rotina muito cansativa, né? Porque você tem, às vezes você vai gravar às 5 da manhã e volta à noite. Tem que estudar muito, né? Tem que estudar em casa. Sabe como que o ator hoje precisa estudar para fazer um papel com profundidade, né? Exato. Você estuda o personagem, ainda você estuda o texto, tem que decorar, tem que estar com ele dentro de você e lidar com suas emoções, enfim. Então, sim, comecei como atriz e roteirista. Duas coisas que eu gosto muito. Eu sou apaixonada por arte, eu sou apaixonada por literatura. Então, eu acho que é uma área da minha vida muito rica que eu consegui conectar muito com a minha profissão e que me ajuda muito no meu dia a dia. E eu recomendo muito isso. Para quem trabalha, eu gosto de falar que você consegue evoluir muito o que você faz aprendendo aquilo que você não faz. Perfeito. Então, quando você começa a estudar coisas que não estão vinculadas com o seu dia a dia, com o que você faz ali todo dia, você ganha uma amplitude intelectual que ajuda muito você a tomar decisões no seu dia a dia, no que você está ali fazendo todo o tempo. Aqui já vai ficar a primeira dica, a melhor dica, inclusive, para o empreendedor que está nos assistindo. Eu vou querer que depois o pessoal coloque aqui o perfil da Thay no Instagram, porque é uma mentoria gratuita toda semana, gente. Ela tem a generosidade de compartilhar o desafio profissional que ela vive hoje, que a gente vai falar depois, mas eu quero que fique registrado aqui esse perfil. É uma obrigação seguir, você está entre os 5 perfis que eu mais... estão ali sempre no meu feed, porque você troca muito conhecimento, com uma generosidade muito grande, né? Porque às vezes as pessoas trocam ali um pedacinho da história, sempre com o intuito, não. O que você troca ali é sempre muito genuíno e fica essa primeira grande dica do nosso papo de hoje. Na sequência, eu não vou ficar falando teu currículo inteiro aqui, tá? Porque é gigantesco,
mas eu queria só que você me contasse essa transição, né, da carreira artística para você fez a sua pós-graduação em Harvard, né? Conta um pouquinho dessa transição, porque você já viveu uma primeira grande transição muito cedo, né? Sim. Me conta um pouquinho disso. Então, eu queria atuar como roteirista, como escritora, esse era meu grande sonho, porque eu gostava muito de arte, gosto ainda de ler, de escrever, e eu achava que era uma forma muito interessante de eu impactar um grande número de pessoas, né, através das histórias. E aí eu consegui entender que, através das histórias mais as marcas juntas, isso tem muito mais impacto, né? Hoje a gente sabe que as marcas, elas conseguem moldar a cultura das pessoas de forma muito forte. E cada vez mais, principalmente com as redes sociais, com os influenciadores aliados à marca, a gente consegue construir narrativas e construir histórias que impactam muito a forma como as pessoas vivem. E aí eu comecei a escrever roteiro na época para marcas e eu entendi que tinha uma potência muito grande ali, né? E eu sou uma pessoa que sou apaixonada por estudar, sou alucinada por estudar. É uma das coisas que eu mais gosto na vida é aprender e, por consequência, ensinar é uma forma de aprender. Muito. Né? Então, a gente, quando ensina alguma coisa, a gente aprende, a gente vê outras visões e aquilo vai retroalimentando a sua capacidade de pensar. E eu sou neta de um grande educador, meu avô, por parte de pai, ele foi reitor da Universidade Federal do Espírito Santo, foi um dos fundadores da Universidade Federal do Espírito Santo. Depois ele fundou Qual o nome dele? Ali da Silva. Depois ele fundou a Universidade de Vila Velha, particular, é a primeira e única universidade particular do Espírito Santo. E ele era um apaixonado por aprender e por aprender coisas muito diversas, né? Então, quando eu entendi que eu tinha a capacidade de impactar mais, se eu, ao invés de só construir histórias para o meio artístico, eu construísse para as grandes empresas, que isso teria muito mais potência, eu me apaixonei, né, no início por brand content e depois por marca e marketing. E aí eu fiz a minha segunda graduação em marketing, fiz uma pós-graduação em liderança criativa, porque eu queria trabalhar com direção criativa. E depois, enfim, fui trilhando essa jornada, primeiro como agência e depois como cliente em empresas como a Azul Linhas Aéreas. Trabalhei na Wunderman também, do Grupo Thompson aqui. Sim. Além de ter a minha agência, trabalhei na universidade da minha família. Eu entendi que eu precisava estudar mais ainda, que eu queria ter uma visão muito forte de negócios, para eu pensar marketing, de fato, de uma maneira que fosse 100% alinhada aos objetivos de negócio e, ao mesmo tempo, trazendo essas marcas capazes de não só gerar objetivo de curto prazo, mas também de médio e longo prazo, fazer marcas de fato relevantes. E aí fui fazer MBA na UCLA, fiz uma pós-graduação, especialização em Harvard também, sempre com o objetivo, que é o meu grande objetivo, de fazer coisas excelentes. Eu quero fazer coisas que me deem muito orgulho e muito resultado para as empresas que eu me associo. Então, acho que aprender e se manter constantemente aprendendo. Pô, hoje mesmo de manhã, antes de eu vir para cá, antes de eu ir trabalhar, eu estava fazendo um curso da Reforge, que é uma instituição dos Estados Unidos de marketing, porque eu tenho sempre muitas coisas para aprender. Sempre. E aprender, para mim, é a coisa mais incrível que a gente pode fazer. Está muito ligado com o meu propósito de vida, que é ser o melhor que eu posso ser todos os dias. Incrível. Então, muito basicamente bom. Foi isso. Eu tô tendo essa experiência de... Eu sou um mentor lá de Marketing Growth do G4. Como é que está sendo isso para você? E eu falo que é uma das melhores experiências recentes da minha carreira. Estou completando 30 anos de carreira de comunicação. E cada aula eu recebo muito mais do que eu compartilho. É impressionante como a gente aprende quando a gente se predispõe a compartilhar. Sou um dos melhores NPS lá do G4. O G4 é doutrinado a isso, a medir, né? Eu fico sempre muito feliz. Mas eu falo, gente, eu estou recebendo mais do que dando. Porque é incrível a troca que a gente tem com os alunos depois. O que eles nos desafiam, né? Eu quero fazer cada aula um pouco melhor do que a aula anterior. É incrível, eu estou fascinado, é um mundo que eu não tenho mais volta. Eu quero estar cada vez que for possível, estar mais dentro disso. A gente criou aqui um projeto que a gente chama Update, focado para as agências regionais. Que legal. Quase 30% da nossa receita vem das agências regionais. As pessoas acham, no começo da Acelera, eu acho que a gente ia acabar com as agências. Era o oposto, eu estou empoderando a agência quando ela pode regionalmente apresentar uma campanha com super artista num custo acessível na cidade dela lá pequena. E várias agências, de forma
autônoma, eu não criei uma comunicação para elas. Elas foram entendendo isso, foram usando a ferramenta e a gente criou um projeto que a gente chama Update, que eu fico aqui 3 dias nesse ecossistema, as agências vêm conhecer como a gente funciona, a gente ajuda eles a pensar, planejar uma concorrência, planejar um planejamento estruturado para o cliente delas, pensando em 1 ano, como gera mais ROI para os clientes. Está incrível, está incrível. Animal. E a gente está cada vez mais investindo nessa tendência. E eu, pessoalmente, comprei isso como um projeto adicional, um propósito adicional de vida. Que demais, cara. E isso que você falou da educação, é muito bom saber que você está gostando de dar aula lá. Putz, é um curso incrível, eu gostei muito, ajudei a criar esse curso de marketing. Quando eu cheguei, vocês tinham acabado de construir ele. Exato, que antes era só growth, né? E a gente quis juntar com marketing, então é excelente saber disso. E eu acho que ensinar, você falou que aqui as pessoas são empresárias, né? Isso. Todo empresário, se ele também está no negócio como executivo, e mesmo que ele não esteja, que ele esteja só no conselho, ele também é um líder. E para mim o maior exercício de liderança é conseguir ensinar. Porque a gente tem 2 grandes goals, né? 2 grandes objetivos quando a gente lidera. Um é fazer com que o nosso time entregue o resultado alinhado. Para isso a gente precisa direcionar, deixar claro quais são os objetivos, guiar as pessoas. E o segundo é garantir que eles não só garantam o objetivo de hoje, mas também o de amanhã. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso treinando, fazendo com que essas pessoas cheguem num outro patamar. Então, a gente tem que estar constantemente ali, não só ensinando e aprendendo, como também trazendo mais conhecimento de fora, de outras fontes para essas pessoas. Então, acho que é um exercício enorme quando você dá aula, você aprende e você se torna também um líder melhor. Para mim, os melhores líderes que eu já tive eram ótimos professores. Sensacional. Aqui ficou um aprendizado, um pedacinho importante aqui do nosso papo de hoje. Eu vou começar aqui com os nossos quadros, tá, Thay? E o primeiro deles, eu costumo falar que hoje quase tudo da nossa vida está no YouTube, está nas redes sociais. E eu faço uma brincadeira no nosso primeiro quadro, que é Conta um Segredo Aí. Qual é a regra do Conta um Segredo Aí? Algo que eu não vou encontrar no Google sobre você. Divide aqui com a nossa audiência. Algo que você não vai encontrar no Google sobre mim. Caraca, que pergunta difícil, hein? Essa a gente pega mesmo. Eu acho que uma coisa que você não vai encontrar no Google sobre mim é o quanto... O que me motivou a fazer as coisas que eu fiz durante a minha vida. Eu acho que isso não está lá no Google, né? E essa é uma pergunta que eu comecei a me fazer muito mais recentemente. Porque às vezes a gente vai fazendo as coisas e tem algo que motiva, né? Porque se você quer fazer coisas grandiosas, tem uma gasolina ali, tem algum fogo que está pegando em você para você fazer, para você dar seu máximo, para você tentar ser excelente. E essa é uma resposta que eu tive mais recente sobre mim mesma e é uma reflexão que eu acho que todo mundo deveria se fazer. Por que você faz o que você faz? O que te motiva de verdade? E muitas vezes... Eu me peguei me aprofundando nisso quando eu li a biografia do Elon Musk. Que o Elon Musk é um cara extremamente bem-sucedido, ele faz coisas que trazem muito benefício para a humanidade, mas ele é um cara, ao mesmo tempo, infeliz. Então, ele tem vários problemas emocionais, ele é uma pessoa super triste. A infância dele foi muito difícil. Eu li o livro. Exato. O livro dele é denso, né? É muito denso. E o que motivou muito ele foi esse problema que ele tinha com o pai dele. Ele queria mostrar para o pai dele que ele podia ser muito foda, perdão da palavra, um cara muito grandioso. Queria provar isso para o pai dele. E aí eu descobri que o que me motivou até pouco tempo atrás também foi isso. Eu queria mostrar para o meu pai, então eu vim de uma família com origem libanesa, então uma família bastante tradicional. Sim. E meu pai tinha uma visão sobre mim, por eu ser mulher, que eu precisava ser cuidada, com todo amor e carinho, não por maldade, mas que eu não deveria fazer certas coisas por eu ser mulher. E que eu deveria ter uma vida profissional menos brilhante por eu ser mulher. Até então, né? Ele mudou muito. E aí, muito do que me motivou foi que eu queria mostrar para ele que eu poderia ser uma excelente profissional, mesmo eu sendo mulher. E ele brincava, assim, mas tinha um fundo de verdade na época que, putz, você tem todas as características boas para eu me aposentar, mas só que você não é homem, então eu não posso entregar o negócio para você. E aí eu queria mostrar para ele que eu podia ser fora da curva, mesmo sendo mulher. E recentemente, eu passei por uma situação em que ele deixou claro que ele já tinha entendido isso. Que na cabeça dele eu era a sucessão dele, que eu era a pessoa que mais se destacou na família profissionalmente. Legal. E aí foi um balde de água fria, porque eu pensei, putz, e agora? O que vai me motivar? Qual que é
que me motiva, né? E aí eu comecei por esse processo de autoanálise e é justamente sobre isso. Assim, o que me motiva hoje é ser excelente. O que me dá muito prazer é fazer pelo fazer. É a ação de fazer alguma coisa, sabe? Não é mais sobre eu provar para as pessoas que eu sou foda. É eu, o tempo inteiro, me desafiar a ser um pouco melhor, a aprender um pouco mais e a construir a minha forma de felicidade, a minha forma de sucesso, que não necessariamente é a forma de sucesso do Alan ou das pessoas que estão assistindo a gente aqui. Então, acho que você não encontraria no Google que hoje o que me motiva é ser melhor do que eu era ontem e assim sucessivamente. Você sabe quem pensa exatamente assim, quem pensava, né? É o meu ídolo, Ayrton Senna. Ele falava exatamente isso, Thay. Uma vez, uma entrevista que é muito marcante para mim, bem no começo do sucesso dele, um repórter perguntou por que ele conseguia, ele até hoje é o piloto que teve a melhor, versus corridas disputadas, e pole position, ele é disparado o melhor índice, até hoje. O Verstappen está começando a chegar perto dele agora, com essa sequência boa da Red Bull. E ele falou, é o único segredo que eu tenho, porque eu não me preocupo com os outros pilotos, com os outros carros, eu me preocupo em ser melhor do que eu fui na volta anterior. Demais. E aí ele falou, e eu levo isso para minha vida, eu sempre procuro no dia seguinte ser melhor do que eu fui hoje. E isso, as pessoas de altíssima performance pensam assim. E você, então, o que te motiva? Pode fazer isso? Pode. Jogar para você? Pode. Eu tive fases, né? Eu também comecei muito cedo a minha carreira, fui office boy de um jornal diário na minha cidade, montei meu primeiro negócio com 17 para 18 anos, percebi que eu tinha que trabalhar num negócio e considero que a minha primeira fase de 15 anos profissional foi no varejo. E eu era, posso falar até a palavra mais certa, viciado em resultado. O varejo faz isso com você, porque você sabe ali no minuto seguinte, e eu acho que os primeiros 15 anos da minha carreira foi isso. Eu queria crescer muito, eu queria sempre fazer mais, sempre entregar muito mais. E aí, onde eu passei, na Marabras, a gente teve um crescimento exponencial. Depois, quando eu fui para Casas Bahia, um crescimento exponencial. E eu doutrinei a minha carreira a fazer coisas que ninguém tinha feito para gerar números que nunca ninguém tinha feito. Esse foi meu DNA na fase executiva. Quando caiu a ficha que eu tinha que empreender, tinha que montar o meu negócio, aí eu queria, segunda fase da minha carreira, que é prosperidade. Eu adoro ver a prosperidade que a gente gera, eu adoro ver um colaborador meu crescendo profissionalmente, crescendo financeiramente. Tem gente que está comigo há 20 anos, tá? Então você não tem pessoas 20 anos contigo se você não consegue criar esse ambiente de prosperidade. Então hoje a minha felicidade é essa, é ver o que está acontecendo no entorno, e quanto mais eu vejo as pessoas prosperando do meu lado, mais eu fico feliz. Putz, que demais. Isso aí, então você é um líder nato mesmo, porque essa sensação é muito a sensação do líder. É isso. Você vê a pessoa crescendo, prosperando. Não, é demais, é demais. Isso é o que muitos amigos, quando eu criei o Acelera aí, né, que foi uma zona de desconforto para mim, uma startup, cara. Eu sempre fui de empresas tradicionais, já com 30 anos. Quando eu fiz a Acelera, eu estava com 25 anos de carreira. Cara, para que você vai fazer isso? Você está com a carreira consolidada, você não precisa mais fazer isso. Porque eu percebi que tinha chance de gerar essa experiência de prosperidade num outro segmento. Que demais. E é isso que dá energia, né? Porque é difícil fazer o que a gente faz. É muito. Se não tem esse algo a mais te protegendo, eu não falo nem de dar o gás, é te protegendo, porque é muito difícil. Sim. Né? Tem mais notícias complicadas, mais notícias ruins do que boas no dia a dia. Exato. E tem dia que é muito difícil. Ontem, por exemplo, foi um dia caótico para a gente aqui. Mesmo assim, você consegue terminar o dia bem porque o propósito é muito forte. Putz, e esse propósito seu quebra muito o argumento que a gente tem, inclusive o G4 fez essa campanha agora, mas esse argumento que as pessoas têm de que o empresário é ruim, né? Não. Putz, cara, quando você é empresário, você gera um ciclo de virtuoso, que você pode impactar positivamente a vida de tanta gente. E é esse o tesão que a maioria dos empresários tem, as pessoas ainda não entenderam. Isso aí. Poxa, mandamos bem no primeiro episódio, no primeiro quadro. Segundo quadro, esse é mais tranquilo, tá? A gente chama de Acelerei. Eu queria que você compartilhasse com a nossa audiência, Thay, um momento da tua carreira profissional, que você, aquele dia mágico que a gente tem, que você fala, de hoje em diante tudo vai mudar, tudo, sabe? A gente tem um divisor de água na carreira que fala assim, hoje, a partir desse momento que eu fiz isso, tudo mudou. Tudo vai mudar, né?
Total. Você tem esse dia na tua cabeça, fácil? Tem Ah, sim. que legal. Cara, esse dia pra mim foi quando eu era bem novinha ainda. Então, você veja, eu era aquela artista ainda, né? Escritora de roteiro e tal. E aí foi uma coisa que foi muito louca, foi um amigo meu, se ele vê que ele vai, talvez ele lembre, que é o Walter Cavalcante. Ele tinha ele era vice-presidente de uma rede de shoppings e ele me contratou a minha agência até então, que era Vibe, para tocar esses shoppings. E a gente era um fedelho, eu tinha 22 anos de idade, 21 para 22 anos, uma criança. E eu era surfista e tal. E aí ele me ligou, no meio de um dia eu estava na praia. Ele falou, não, você precisa vir aqui para a gente ter que fazer uma reunião, nananana. E na minha cabeça, eu nunca tinha entrado até então, no seio da minha família, numa empresa muito séria. Então, primeiro era tudo descolado, né? Rio de Janeiro, a galera, tá todo mundo aqui do meio da arte. Eu cheguei lá, eu tava de bermuda, uma blusa assim, bem descolada, com cabelo, tinha acabado de sair da praia. E aí eu entrei, era uma sala de conselho. Não tinha quase mulher, todo mundo arrumado, de camisa social, e eu cheguei lá. E aí o pai dele, que era o presidente, olhou assim e falou, mas é essa menina aí que você quer que faça o nosso marketing? E eu falei, cara, que loucura, né? E aí eu falei, agora eu preciso apresentar e mostrar para essas pessoas que eu sei do que eu estou falando. E ali eu consegui entender a importância de você ter uma estratégia muito clara, porque eu podia ter perdido aquela conta naquele segundo. Só que eu tinha muito claro o que a gente ia fazer. E eu consegui apresentar de uma forma que desmontou aquela pessoa. Então, naquele momento, foi o momento que eu entendi um diferencial muito forte que eu sempre levei para a minha vida profissional, que é você saber explicar racionalmente, através de dados e indicadores, as coisas. Porque no marketing, a gente tem ainda... Eu gosto de falar que a gente teve duas eras do marketing muito importantes. Primeira era, que foi a era mais tradicional, era a era onde a criatividade era o império. Então, Perfeito. basicamente, a gente era uma grande ideia criativa, às vezes até desconectada da estratégia daquela marca, mas era uma ideia genial. E aquela ideia genial, como a gente tinha basicamente a TV como um grande veículo para as boas ideias, Sim. então a gente pegava, criava, e foram feitas propagandas geniais, tá? Pessoas geniais pensavam naquilo. E a indústria, desculpa só te acrescentar, Lógico. a indústria valorizava exatamente essa atitude. Né? As Exatamente. premiações, o salário dos criativos, era baseado nisso. Não importa se isso dá resultado, se isso está conectado com a estratégia. Exato. E era basicamente isso. Você premiava aquele criativo, ele era o dono da ideia, e ele era colocado ali, ganhava prêmios, e as pessoas mensuravam se aquela agência era boa ou não pelos prêmios que ela tinha ganhado, não pelo dinheiro que ela tinha gerado para o negócio. E aí eu entendi, bom, temos essa vertente aqui do marketing, que é a vertente da criação acima de qualquer coisa. E depois a gente teve um movimento, que na minha visão foi um refluxo desse momento, que é a 100% focado em dados. Então, marketing 100% focado em dados. Basicamente, a gente tinha ali performance, né, marketing de performance, mídia paga e SEO como sendo o centro, e era um marketing muito mais frio. Então, ele olhava rapidamente ali, putz, isso aqui está performando, isso não está, vamos melhorar aqui, vamos melhorar ali. Mas o que aconteceu? A gente começou a ter uma mídia que até então era pouco usada, que era a mídia digital, começou a ser uma mídia com muita gente lá dentro, muita gente competindo, e aquele leilão, né, que é feito ali pelas mídias, começou a sentir falta de ter criatividade, de ter construção de marca, Exato. de ter uma coisa perene. Isso aqui começou a ruir. E eu acredito muito nessa junção, e ali foi a minha virada, que foi quando eu entendi o poder dessa junção, em você entregar resultado de curto prazo, através de performance, através de olhar para os dados, entender o que está funcionando ou não, mas trazer uma construção de marca perene que garanta um resultado de médio e longo prazo aliado ao resultado de curto. E você ter a criatividade como um alavancador dessas coisas. Então, a criatividade pensando em como eu levo essa marca de maneira estratégica para o médio e para o longo prazo e como eu utilizo essas mídias e eu leio esses dados de forma criativa para impulsionar o meu resultado de curto prazo com os objetivos claros do negócio. Perfeito. Então, acho que essa junção que eu entendi ali naquela hora, quando eu fui explicar para aquele bando de gente, é que, para mim, foi a virada da minha carreira e a minha virada como profissional. Sensacional. A união de resultado de curto, médio e longo prazo, ancorado numa estratégia de marca forte, dados e criatividade a serviço do negócio. Perfeito. Eu defendo uma tese que vai bem em linha com o que você falou, Thay, que os dados, por si só, eles vão levar todos nós para o mesmo lugar. Exatamente. A criatividade que você
coloca sobre esses dados que diferencia a tua marca, vai diferenciar o teu negócio. Exato. Então, e eu vejo hoje algumas marcas errando nisso, né? Porque dados tem que ser assistente da sua estratégia. Exatamente. Quando dados vira a estratégia, te leva para o mesmo lugar, te leva para o lugar comum que todo mundo vai estar. E eu acho que os profissionais que estão fazendo diferença no mercado hoje são esses profissionais que sabem ler os dados, sabem entender a importância dos dados, mas coloca a criatividade em cima disso. Exato. E que é difícil, não é fácil. Exato. Né? E a criatividade e a estratégia do negócio. É isso. É você ter uma estratégia de longo prazo para você olhar para os dados e eles irem te dando um norte, como se fosse uma bússola, se você está indo para a direção certa ou não. Perfeito. Deixa eu só fazer aqui O pessoal me mata aqui, que eu esqueço de dar os CCTAzinhos. Agradecer aqui a audiência de vocês. A gente investe bastante aqui na produção, no cuidado, em convidar participantes aqui do nosso projeto de uma maneira muito interessante. E a gente pede a colaboração de vocês, curtindo aqui, dando uma nota boa, tanto no Instagram, tanto no Spotify, compartilhando com os amigos, colocando o sininho. Eu não sei falar todas essas coisas, que eu não sou... Entrei nesse mundo agora. Mas é a forma que a gente pede para vocês colaborarem, para a gente continuar investindo nisso, investindo tempo, investindo qualidade de produção. A gente acredita demais que quanto mais conhecimento a gente traz aqui para Fala Aí, mais a gente está colaborando para que a nossa audiência também evolua junto com a gente. Então, vamos compartilhar. Esse episódio já está incrível e a gente vai agradecer muito por isso. Deixa a sua pergunta aqui, tanto nos recortes quanto aqui no YouTube, que eu faço questão de sempre responder, tá? Para vocês. Curtam mesmo, pessoal. É a moeda de troca. É então, isso aí. eles estão oferecendo aqui para vocês conteúdo de altíssima qualidade. E a curtida de vocês é o pagamento dessa qualidade. É isso que eu sempre peço. Próximo quadro o Me Deu Inveja. O que é o Me Deu Inveja, Thay? É algo que você já viu profissionalmente, que você fala, cara, eu gostaria de ter feito isso. É aquela hora de você contar algo que você admira, que você viu que aconteceu, e pode ser até da tua época como atriz, tá? Pode ser um papel. Me deu inveja, só te fazendo uma parte quando você pensa, é incrível quando eu faço isso com um artista, porque vem coisas assim, eu gostaria de ter feito aquele papel, é muito legal. Putz, é ótimo, você faz umas perguntas muito fora da curva. É né? isso, essa é a ideia. Cara, uma coisa que já me deu inveja... Putz, me dá inveja da genialidade da construção da Hair Beauty, que é da Selena Gomez. Sim. É uma marca que eu me inspiro muito. Eu tenho muita inveja de como eles conseguiram fazer uma coisa genial, que é usar... Porque a gente tem aqui, eu hoje estou na Boca Rosa, e a gente tem um desafio também no G4, quando eu entrei, era Gestão 4.0, Imersão e Mentoria, estava muito ancorado na imagem dos 3. Depois a gente foi diluindo isso e, de fato, eles se tornaram apenas um canal de aquisição. Mas eu tenho inveja de como a Selena Gomez, na verdade, o time da Hair Beauty está fazendo isso de maneira genial. Hoje, a gente tem 2 marcas de celebridades que, para o mesmo público, que estão fazendo um trabalho muito diferente. A gente tem a Rhode, que é da Hailey Bieber, que, inclusive, é atual do ex da Selena, e temos a Hair da Selena. E, para mim, a Selena está sendo genial, porque ela é uma das primeiras DNVBs que eu vejo que está conseguindo ser apenas um canal de aquisição importante para sua marca e não a centralidade dessa marca. Então, a Hair, ela conseguiu construir uma marca em torno de um grande problema que a Selena teve, que foi a saúde mental. Então, a Selena Gomez é uma cantora que teve um problema de saúde mental enorme, e ela construiu a marca não em torno dela, mas em torno desse problema. Então, ela construiu uma marca de beleza em torno da saúde mental. Uma marca que tem o objetivo de ajudar você a ter uma saúde mental melhor. Que é muito mais potente, né? Que é muito mais potente. Então, foi em cima de uma causa que é dela. Isso. Mas não foi em cima dela. Já a Rhode é muito mais sobre quero parecer a Hailey Bieber. E isso tem um prazo de validade, né? Porque a gente vai mudando, as modas mudam, nossa aparência física muda. Então, a construção dela é muito em cima dela como personalidade, e já a da Hair é de uma causa que é da saúde mental. Puxa. Então, eu espero conseguir, em Boca Rosa, construir uma marca que use a Bianca e toda a audiência que ela tem como um canal de aquisição, mas que seja uma marca construída em cima de algo que é maior do que uma pessoa. Sensacional.
Eu vou puxar o assunto. Eu queria que você compartilhasse, até uma curiosidade minha. Como que tá completando o quê? 7, 8 meses que você está lá com a... 7 meses. 7 meses. Eu preciso confidenciar aqui, eu tentei trazer ela para cá, não deu tempo. Não fiquei sabendo, viu? Ela nem chegou tentei, em mim. lembra que a gente comentou por alto que queria conversar, mas não... Aí quando eu vi que você já tinha ido para lá, não deu tempo. Poxa. Mas o que você puder compartilhar, que eu vejo que você põe ali algumas coisas nas redes sociais. Tá pré-lançamento, pelo que eu entendi, vai ser agora em junho, né? Exato. E o que você pode contar para a nossa audiência na nova fase aí da Boca Rosa? Cara, foi uma loucura, né? Porque a gente pensa... Eu sou uma pessoa que veio de startup também, né? Então, trabalhei muito com tecnologia, com modelos ágeis. Quando a gente fala de serviço ou de tecnologia, a gente tem um tempo menor de construção das coisas, né? Eu nunca tinha trabalhado com produto físico. E Boca Rosa é uma empresa de maquiagem. Então, e uma empresa de maquiagem que foi um desafio maluco, porque pensa assim, eu não estava construindo só uma empresa do zero. Eu estava construindo uma empresa do zero com uma expectativa gigantesca sobre uma marca que já fatura milhões. Sim. Né? Uma marca que fatura quase 200 milhões por ano. E eu estava reconstruindo essa marca do zero, porque a Bianca, até então, Boca Rosa... Ela licenciava era a marca, licenciamento, né? Era um licenciamento, então ela ganhava royalties. Ela só, basicamente, olhava para a construção criativa da marca e a gente assume o negócio como um todo, sem um sócio investidor externo, então capital próprio, não tinha dinheiro sobrando, não tinha tempo sobrando, uma expectativa grande, porque os fãs da Boca Rosa são alucinados pela Boca Rosa, é uma marca conhecida, todo movimento gera repercussão de uma pessoa também muito famosa, e com um tempo curto. O ciclo de construção de um produto de maquiagem, ele é de 120 a 180 dias, pelo menos. E eu tinha que montar o time, eu tinha que desenhar a estrutura financeira, a estrutura fiscal, a estrutura de investimento, escolher os parceiros, quem que vai ser a fábrica, quem que vai ser, quais são os nossos parceiros de logística, como a gente vai distribuir, quais são os canais de venda que a gente vai ter, qual vai ser essa nova estratégia de marca, quais vão ser esses produtos que a gente vai lançar, porque não podem ser iguais. E tudo isso com o tempo que a gente precisa lançar em junho. Você esqueceu uma coisa, montar o time. Eu falei, primeiro foi montar o time. time. E não tinha ninguém nem de RH. Quando eu entrei, era eu e eu. E óbvio que as donas, que fazem um trabalho incrível, a Bianca, a Mônica e o Vinícius, que trabalha também, que é irmão dela. Não. Então, tinha basicamente a gente. E aí, bom, meu primeiro passo foi montar esse time e, paralelamente, definir quem são os nossos parceiros fabris e, paralelamente, quem seriam os nossos parceiros logísticos. Lembrando que também é uma marca que tem canal de venda no Brasil inteiro. Então, a gente atende B2B e agora D2C, que até então não tinha, que é e-commerce. Que também era um absurdo, né? Pensa, a maior influenciadora do Brasil não tinha um canal digital. Aí agora esse é um ponto importante. E aí, enfim, foi um desafio enorme trazer essas pessoas. E ainda tinha um outro dificultador, a Bianca tinha um intercâmbio para fazer em janeiro. E ela é extremamente apaixonada pela parte de produto. Ela precisava validar o portfólio e a linha de produtos antes dela viajar. Então, basicamente, eu tinha 2 meses para fazer tudo isso. Então, foi um desafio radical, foi extremamente radical, mas foi prazeroso e me esticou demais, porque até então eu era uma pessoa que estava muito acostumada a olhar para a receita, para a geração de receita. Basicamente, marketing, marca e venda. Então, isso era o meu foco central, né? E ali eu fui desafiada a olhar para todo o ecossistema do negócio, com todos esses limitadores desafiadores e com o fato de eu não conhecer sobre a estrutura de uma empresa de produto. Então, cara, assim, foi para mim uma experiência que me tirou de um patamar e me levou para outro patamar completamente diferente, num prazo muito curto, em que eu tive que me esticar muito para conseguir fazer acontecer, e vamos fazer acontecer. Então, em junho, estamos lançando com uma expectativa de... Muito sucesso aqui, vamos torcer muito. Torcida, pessoal, eu preciso de, em 30 dias, fazer 30 milhões de reais. Vai fazer. Então, essa é a expectativa do lançamento. Então, é uma empresa que realmente vai sair do zero para o faturamento no primeiro mês de 30 milhões de reais. E com um time que está super comprado em fazer esse negócio acontecer. E foi muito interessante, porque eu acho que se eu tivesse vindo de uma empresa de produto físico, de beleza, eu não teria conseguido fazer isso acontecer. Sim. Eu só consegui porque eu não tinha consciência do que eu estava fazendo. E se você não tinha as amarras, né? Exato. Que são tradicionais de quem é do mercado. Exato. Quando eu trouxe a nossa head de produto e ela viu tudo que a gente estava fazendo, ela fez assim, ó. Primeira reunião, ela olhou. Gente, vocês são loucos, não tem a menor chance de a gente conseguir fazer isso acontecer. E eu, com a minha mentalidade de startup, achava muito tempo. Falei, claro que tem.
Como não? A gente tirava produto, por exemplo, no G4, de 15 dias, a gente tirava um produto, botava ele na rua, fazia acontecer e já vendia. Como assim, 7 meses? É muito tempo. E não era muito tempo, mas essa mentalidade de achar que dava para fazer, deu para fazer. Se eu tivesse a mentalidade de produto físico, não teria dado. E aí eu tive sorte que eu encontrei vários loucos, né, no caminho que toparam entrar nesse barco com a gente, e agora a gente vai conseguir colocar esses produtos na rua e com uma certeza de que eles estão muito melhores do que os produtos que a gente já tinha antes. Posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, por favor. Como foi dar o que a Bianca falou para você dar o sim para ela? Acredito no teu projeto. Qual foi o ponto-chave? Quero construir a marca de beleza mais disruptiva e o maior caso de uma marca digital do Brasil. Sensacional. Então, eu querer participar da construção de uma que, para mim, vai ser a maior DNVB do Brasil, era um grande desafio. É um negócio que eu acredito muito. Eu acredito muito em marcas que se constroem, primeiro, construindo audiência e construindo uma intimidade, e a partir daí elas criam essa inteligência de saber o que o público quer e aportam isso num produto. Eu vi ali um potencial de realmente construir um ecossistema de negócios em cima de uma marca já desejada pelas pessoas, que mexeu muito comigo. Sensacional. Para a audiência entender, estava numa posição super segura, né? Porque o desafio brutal. Você nunca tinha passado pela categoria, você nunca tinha feito, que nem você explicou, nunca tinha operado dessa forma, e aceitar esse desafio foi uma coragem muito grande, né? Foi. E acho que esses pontos Por isso que eu queria entender, o que ela tinha te falado para ativar essa coragem em ti. Acho que é isso. Meu grande sonho é construir uma marca que perdure gerações. Construir uma marca forte, que as pessoas olhem e entendam como uma marca única. Eu acho que no G4 a empresa está se encaminhando muito bem para isso. Quando eu entrei, acho que tinham 20 e poucas pessoas, 22 pessoas, já são 400 pessoas. A gente tinha o faturamento de 19 milhões para 200 milhões em 3 anos. Sensacional. E foi um ponto de virada também muito grande, né? Porque quando eu entrei era um produto, basicamente, tinha um segundo que estava nascendo, que era de growth, inclusive, e gestão 4.0, imersão e mentoria, basicamente o produto era o nome da marca, era aquilo, e a gente conseguiu construir uma escola de negócios, que mais que uma escola é uma solução para empresários, que para mim impactou muito uma geração. E agora poder fazer isso de novo, num novo setor, com uma nova ideia, foi uma coisa que mexeu muito com o meu desejo de fazer essa história. Quem tem a oportunidade de novo, vou recomendar aqui, quem seguir a Thay vai ver isso acontecendo ao vivo, porque você compartilha tudo ali com a gente. Nosso próximo quadro, e aí eu vou pedir, só vou te engessar um pouquinho, a gente fala que é uma boa do backstage, que é para contar. Eu queria que você contasse uma boa do backstage desta fase agora. Você deve ter várias, né? Do G4, de outras fases da tua carreira, mas eu queria deixar essa coisa um pouco mais quente. Alguma coisa do backstage dessa fase que você possa compartilhar com a gente. Cara, vocês não têm ideia, e as pessoas não vão saber o tanto de coisa que deu errado durante o processo de construção desse negócio. Cara, teve dias que eu fiquei com a cabeça arrepiada. E assim, a Bianca, que é a dona do negócio, ela também é o rosto do negócio. Eu não posso encher ela de problema, né? Não posso ficar derrubando um monte de problema. Então, eu tinha que resolver muitas coisas. A gente teve um atraso de embalagem, olha que loucura isso. Embalagem é um dos maiores gargalos de maquiagem. É super caro. E, além disso, ele tem um lead time, um tempo de entrega muito grande. Então, a gente teve um BO. A gente comprou embalagens da China que já fossem com material que tivesse compatibilidade com aquela fórmula que a gente está fazendo. Perfeito. Porque ela precisava de uma compatibilidade específica. E aqui no Brasil não ia dar tempo. Então, a gente foi para a China, compramos as embalagens da China, e especificamos, olha, a gente precisa que as embalagens sejam feitas de PP, é um material específico. E eles, ok. Aí assinamos um contrato e tal. Aí, com 300 mil embalagens já prontas, eles, para enviar isso para a gente, eles falam, não deu para ser de PP. Não deu para ser de PP. Aí, como assim não deu para ser de PP? Não deu para ser de PP porque o nosso molde falhou, não sei o quê. E era assim, eu preciso das embalagens chegando hoje, porque senão eu vou atrasar minha produção. E aí, a solução que eles deram, não, a gente garante que esse material, com esse produto específico, que ele aguenta essa fórmula. Eu falei, cara, deixa eu ver. Aí, peguei várias consultorias técnicas e era mentira, não aguentava.
Não aguentava. E eu falei, cara, não dá para ser esse material. Precisa ser em PP. Eu preciso que vocês me façam a produção em PP. Aí e lá é outro horário, né? É outro fuso horário. A gente aqui em um horário, eles em outro. Não tem como, não tem como. Vai ter que ter como, vai ter que ter como. Não vou pagar, não tem como, não sei o quê. Aí, bom, eles tiveram que refazer todas as embalagens. Todas as embalagens. Tivemos que mudar o nosso prazo de produção. Por sorte, a gente conseguiu comer. A gente tinha dado bastante resvaldo, porque eu sabia que podia acontecer algum problema nesse sentido. Eles tiveram que refazer tudo, todas as embalagens, e aí eles iam enviar, até agora, 15 dias atrás, na data de 15 dias atrás. Aí atrasaram de novo. Aí marcaram há 3 dias, atrasaram de novo. Aí eu tive que engrossar o negócio e a negociação com o chinês é uma coisa diferente daqui do Brasil. Então, é outros termos. E ali conseguimos fazer, agora está chegando e a gente acelerou todas as outras pontas para conseguir fazer caber, para compensar esse erro. Mas, assim, foi um erro que, de fato, por um tris, a gente não perde a chance de ser em junho. E aqui em off, seria no início de junho. Agora vai ser no final de junho por conta desses atrasos. Mas conseguimos manter nossa palavra com o público de ser em junho. Perfeito. Mas é um aprendizado, por exemplo, se eu tivesse ficado sabendo disso antes, eu não teria falado para a Bianca falar no Brasil Journal que a gente iria lançar em junho. É um compromisso que a gente teve. Por sorte, a gente conseguiu. E também foi bom, porque limitou a gente da gente se esgarçar ao máximo para dar conta de lançar em junho. Perfeito. Ó, mais uma aula. Foi por um tris, viu? Nosso próximo quadro, tá, é o Um Case Aí. E aqui eu também vou te pedir para falar de um assunto que eu vejo recente, que é uma novidade, mais uma aí do seu lado empreendedor, que é a Blank, que se pronuncia? Blank, é. Blank. Conta um pouquinho aqui para nossa audiência. Tem um outro amigaço nosso lá, que é o Shibata. Conta para mim um pouquinho dessa investida sua. Cara, a Blank, para mim, é um grande case, porque ela vem para resolver uma dificuldade também que eu tenho. Que dificuldade é essa? Contratar gente boa de marketing. Gente que consegue justamente fazer isso que a gente estava falando aqui, que consegue olhar para os dados de forma criativa e imputar a inteligência dos dados na criatividade, sempre com o objetivo de gerar resultado para os negócios. Então, a gente quis construir uma empresa que conseguisse formar esses profissionais para que todas as vezes que a gente precisar contratar, a gente tenha uma fonte segura de uma escola que está dedicada a formar pessoas com essa mentalidade que a gente chama de mentalidade social first, que é, de fato, essa mentalidade de construção de marca, de construção de marca e geração de receita de maneira simultânea. Olhando para os dados, olhando para as mídias e olhando para a criatividade de maneira única e combinada para dar esse resultado. E foi muito interessante porque no nosso primeiro lançamento a gente já fez R$1 milhão, no segundo lançamento agora já mais 1 milhão e agora a gente está expandindo o nosso ecossistema porque a gente entendeu uma dor de mercado para além dessa da formação, que é o pouco prazo que as empresas têm para conseguir ter esses times dentro delas. E a gente tem o objetivo de atender as pessoas que têm um foco em construir marca pelas redes sociais, tanto marca pessoal quanto marca de negócio. Então, alinhar a marca dos fundadores, a marca das empresas e, através das redes sociais, conseguir gerar caixa, gerar receita mesmo no fim do dia e construir marca de maneira conjugada. Que legal. E eu não entendi ainda, preciso até me aprofundar um pouquinho mais, até para entender mais esse projeto. Ele é presencial ou é só online? Né? No princípio, agora, por enquanto, está só online, mas a gente pensa em depois trazer essas formações também presenciais. Legal. E é uma coisa diferente que a gente trabalha, né? Hoje a gente tem uma formação exclusiva, que é a formação de social media. Perfeito. E basicamente a gente ensina para as pessoas todos os fundamentos estratégicos de marca, todos os fundamentos estratégicos de criatividade e todos os fundamentos estratégicos de growth, para ela ter um pensamento, de fato, em geração de receita, em análise de dados. E depois é que a gente desce para a prática das redes sociais mesmo. Então, as pessoas acham que, putz, eu vou ficar postando aqui Dia das Mães, Dia dos Pais, fazendo aqueles cardzinhos de datas comemorativas, e ou olham as redes sociais exclusivamente para fazer propaganda, ou exclusivamente para gerar engajamento, quando, na verdade, é uma mídia
mídia muito propensa a você conseguir conjugar de maneira inteligente o que tem de mais profundo no marketing, que é a construção de marca, que é a construção de receita, porque no marketing, no fim do dia, ele existe para quê? Para acelerar e sustentar o crescimento de um negócio. Se ele não está gerando resultado de receita, de caixa, ele está muito errado. Então, a gente pensa em rede social com esse objetivo. Como é que a gente faz com que o social media consiga construir aumento de audiência, sempre com um foco em gerar receita para o negócio, construir marca, sempre com o objetivo de garantir o resultado no médio e no longo prazo, e sempre com um olhar de criatividade aliado a dados para garantir o resultado de hoje, o caixa de hoje. Então, basicamente, a gente estrutura um racional estratégico, tático, e ali, de fato, o operacional vem na terceira camada, porque você só pode operacionalizar bem aquilo que estrategicamente e taticamente se aprendeu. E para a nossa audiência, já estou recomendando aqui, para a nossa audiência entender quanto tempo dura. 3 meses. 3 meses, sensacional. A formação de 3 meses. Com esse objetivo de garantir que a pessoa... Você pode falar o valor aqui para o nosso pessoal, para o nosso pessoal entender? Está R$ 2.997. Super acessível para esse conteúdo, sensacional. 3 mil. E, cara, assim, quando a gente fala em geração de receita, putz, eu posso dar aqui o case do próprio G4, a gente conseguiu fazer... todos os meses, né, alguns milhões de reais, é o maior canal de aquisição da empresa, maior que performance, maior que tudo. O maior canal de aquisição é social orgânico, tanto de aquisição quanto de construção de marca. E é uma coisa que a gente sabe trabalhar muito bem, essa união entre a marca pessoal do fundador e a marca do negócio, se potencializando para construir um ecossistema forte, em que, obviamente, o fundador ele vai representar ali um percentual dessa receita, mas a marca institucional é que, no fim do dia, vai representar o maior bolo. O Alfredo é meu conselheiro aqui do Acelera Aí, desde 2021. E ele, no começo, lá atrás, ele insistiu pra cacete pra mim fazer isso e tal. E eu fui bem reticente, minha rede social era fechada tal. Aí até que não teve jeito. Teve um dia que ele me convenceu e aí comecei a fazer. É impressionante. Quando você faz isso de forma estruturada. A Mel, a Vicky estão aqui. A Mel foi lá do G4. Foi lá do G4. E a gente tô percebendo cada dia que passa a importância. E fica aqui meu exemplo pessoal. Não é fácil, tá? Tem que ter time, tem que ter planejamento, tem que ter estratégia. Mas depois que você faz isso, é irreversível, você não volta mais. Total. Porque dá muito resultado. Hoje, calcula que quase 20% dos nossos leads já são orgânicos. Excelente. E a gente começou muito atrasado. O Acelera atrasou nessa estratégia, mas a gente vem recuperando assim com uma velocidade muito grande. O Fala Aí é um dos produtos para municiar de conteúdo essa estratégia. E você, como fundador, começar a usar as redes sociais, como é que foi para você? Muito difícil. Por quê? Porque eu sempre, do mercado de publicidade, tá, eu sempre fui muito low. Eu nunca fui o cara que... Nunca gostei muito de ir para a imprensa. Eu nunca gostei de fazer muita espuma, que é uma tradição um pouco do mercado de publicidade, os donos de agência. A minha carreira como dono de agência é muito esquisita, porque geralmente o dono de agência ele fez a carreira ou de planejamento, ou de atendimento, ou de criação. Eu fui cliente. Eu saí da cadeira de cliente para dono de agência. E no clubinho das agências eu não sento na mesa, sabe? Eu falo isso de uma boa, não é uma crítica não, mas porque a minha trajetória foi diferente. Então, como ir para a Pulse, para a agência, eu nunca precisei disso. Porque os nossos clientes que buscavam a Pulse já me buscava pelo histórico de resultado que a gente gerava para os clientes. A Pulse sempre foi uma agência que os clientes bateram na nossa porta e eu não precisava fazer muita prospecção. Eu acelerei diferente, completamente diferente. E eu achava que não ia... Se eu fizesse a mesma coisa que eu fazia na Pulse, ia funcionar. E não era, precisava ter. E um dia o Alfredo chegou para mim e falou, cara, se não for você, você vai ter que pagar alguém para ser. Então, escolhe o que você quer. Contrata o CEO e põe o CEO para dar cara no negócio, ou é você. Aí eu fiz conta, falei, não, vou ser eu. Vambora. E aí, na primeira fase, fiz muito errado, muito, porque não tinha time, achava, então eu vou fazer do meu jeito. Puta, não tinha consistência, não tinha estratégia. Porque exige um tempo. E aí deu muito errado, e aí depois que a gente montou o time, aí hoje tá bem legal. E é muito bacana você falar, porque essa parte de você ser esquisito, de você ter sido cliente, é justamente um baita diferencial, né? Porque as empresas, elas são muito reflexo dos fundadores. É isso. Então, você provavelmente, quando construiu a tese de agência, você quis trazer a ótica do cliente para o centro. Né? É isso. Não, total. E resolver
uma grande coisa, não é crítica, pessoal, mas as agências, elas são montadas, um formato delas é para resolver o problema delas. Exato. E depois resolver do cliente. A Pulse, o jeito que eu montei, a nossa metodologia é para resolver a dor do cliente. Exato. Não a nossa. Exato. E aí você muda as áreas, os departamentos, a hierarquia é totalmente diferente de uma agência tradicional, porque eu nasci para resolver a dor do cliente, não a minha. E você veio do cliente, então nada melhor do que o seu viés. Então, e eu tinha muitas dores, eu questionava minhas agências sobre muitas coisas que elas não se responsabilizavam. Né? Então, esse é o nosso diferencial. Então, mostrar isso nas redes sociais é muito importante. É isso. Porque é isso, as empresas nascem dos fundadores, né? Eles criam essa solução. E eles são um pouco a prova de que essa solução funciona, faz sentido. Então, você mostrar o porquê que você está fazendo dessa forma, porquê que é diferente. A gente sabe que a agência hoje é um mercado complicado. As pessoas desconfiam muito dessa instituição. É isso. Então, você vindo com uma nova ótica de, cara, eu sei, eu sentei na tua cadeira e eu vou te oferecer uma solução que não vai ser igual. Você falou um negócio, não é a pauta hoje, mas você falou um negócio legal. Quer ver um dos diferenciais da Pulse? É a planilha... Eu tinha essa dúvida se a minha agência estava jogando jogo limpo comigo. A metodologia comercial da Pulse é planilha totalmente aberta com os clientes. A nossa proposta comercial está aqui, ó, planilha aberta, a minha margem operacional é essa, está aqui como funciona o negócio. Os clientes olham para a minha cara hoje e falam assim, não, peraí. Excelente. Eu abro a cozinha, justamente para evitar esse pensamento que ainda persiste no mercado e com razão. Eu não tiro a razão dos clientes. E a gente, para neutralizar isso, não, está aqui, a planilha totalmente aberta, você sabe exatamente onde a gente ganha, como a gente ganha e qual é a margem que eu quero ganhar pelo meu tempo dedicado a você. Excelente. E ninguém é melhor do que você para contar essa história que isso. você mesmo inventou. É isso. Então, acho que é um bom ponto aqui para quem está assistindo a gente. Fundadores, apareçam. Então, é isso aí. Próximo quadro. Aí agora, se você achou que eu te fiz alguma pergunta difícil, é hora de você se vingar. É o Fala Aí invertido. Fala Aí! O que eu falei invertido? Fique à vontade para perguntar o que você quiser. Qual é o seu maior desafio hoje tocando sua empresa? Boa pergunta. Não sei se deu uma volta aqui, eu não consegui ainda, não fiz o tour com você te explicando, mas a gente criou, na verdade, aqui um ecossistema onde eu começo, né, a Arena, que a gente dá o apelido aqui no nosso escritório de Arena, onde eu começo com a Pulse, que é a agência tradicional, que a gente faz branding, faz planejamento estratégico para os clientes, de marca, a gente faz planejamento comercial, que é um diferencial da minha entrega, a parte criativa para os clientes. Eu saio desse núcleo, vou para o GeoFest, que é o Acelera Aí para grandes empresas. Para você ter ideia, tá? O GeoFest hoje, vou exemplificar num cliente grande nosso, Casas Bahia. Tem 1.000 lojas em 560 cidades. Se a Casas Bahia tomar a decisão que ela precisa fazer uma campanha diferente, um filme diferente para cada cidade, olhando o estoque de cada loja, de cada cidade, ela aperta um botão, eu tenho 560 filmes diferentes em 1 hora. Uau. É violento. Esse é o GeoFest. Essa unidade de negócio está exponenciando de crescer. Aí sai daqui e vai para o Multiplica, que é a plataforma de mídia que conecta tantas grandes contas. Né? Multiplica hoje opera quase 1 bilhão de compra de mídia, então é uma força de negociação muito forte. Mas ele também atende o small business, que é o cara que tem 10 mil reais de verba. Então, eu empresto esse know-how de compra de mídia de grandes contas para o small business, de uma maneira escalável. E aí vai para a outra ponta do escritório, tem o Acelera Aí, que é essa coisa disruptiva, né? Eu falo que é o Netflix da publicidade, onde a gente atende aí esses 20 mil leads, que quando eu qualifico eles viram 4 mil oportunidades, que caem na mão dos nossos SDRs. Você já foi de agência, você imagina uma agência de propaganda que tem 60 closers? Uau, bizarro, nunca vi. Não existe. Não. Né? É a nossa equipe ali de vendas, cai na esteira de sucesso do cliente e vai lá no final, onde a nossa IA, a nossa plataforma de conversão do que a gente vende com a celebridade, a gente monta os filmes ali, capacidade de fazer 2, 3 mil campanhas por mês. Então, meu maior desafio é, isoladamente, cada unidade de negócio está muito bem encaminhada, claro que cada uma delas com seus desafios, mas como é que eu crio uma cultura de todo esse ecossistema junto, sem perder a personalidade de cada negócio. Eu quebro a cabeça hoje com isso, porque eu não quero criar uma outra marca, falar, não, aqui é uma holding, é a Arena, eu acho que a gente já tem muita marca, mas como é que eu faço a convivência todos esses negócios juntos, que tem a função de cada um deles, está funcionando,
A Pulse foi a agência do ano passado, tá, que mais cresceu, reconhecida pelo Meio Mensagem, a agência que melhor agência em performance de novos negócios do Brasil. Uau. E ela só é isso pelo que o Acelera aí contaminou. A Pulse é uma agência tradicional que é super contaminada pelo jeito de startup do Acelera aí. Uhum. Então, a Pulse virou uma agência muito ágil pela contaminação do Acelera aí. Então, essa simbiose é muito legal, mas eu tenho um desafio de cultura. Entendi. Então, meu desafio hoje como gestor é como é que eu equilibro sem perder a vantagem de ter todos esses negócios juntos, sabe? É um baita desafio. Não é fácil. A gente viveu isso parecido no G4. Embora a gente fosse uma empresa só, a gente tinha várias unidades de negócio que vão criando subculturas e tem seus objetivos muito claros. E ali a gente tinha uma equipe matricial que olhava para o todo, né, e fazia as coisas se conectarem. Hoje vocês são um canal de aquisição? Uma empresa é canal de aquisição para outra? O tempo todo. É. Impressionante e de forma natural, tá? Não foi planejado, não. Começou a acontecer conexões de negócio entre as empresas que eu nem imaginava no começo. Que isso que é uma baita vantagem competitiva. É né? isso. Porque você aquisiciona de um e aí você faz o growth loop rodar, né? De, putz, entra por aqui, por esse canal, mas vamos comprar daqui. A Pulse já ganhou vários clientes que começaram a conversa com a gente pelo Acelera aí. Loucura. E aí, quando a gente viu o tamanho do cliente, não, peraí, você tem que ser atendido diferente, vem aqui para a Pulse. Excelente. E tem projeto de cliente da Pulse que a gente potencializa via Acelera aí. E hoje, então, você entende que o que é a grande vantagem para vocês seria o fato delas se complementarem ainda mais como um ecossistema que se retroalimenta ou a função de que elas podem compartilhar inteligência entre elas de uma forma que cada uma sozinha vai funcionar melhor? Qual das duas coisas é o principal para você? Aí que está a grande questão para mim, são as duas. As duas. As duas, só que sabe aquela história, que camisa que eu visto no final do dia? Uhum. Então, eu brinquei outro dia com um amigo meu que é super especialista nisso, eu falei, cara, é como se eu tivesse feito a NBA, mas ninguém veste a camisa da NBA, cada um veste a camisa do seu time. Sim. Então a gente criou uma liga aqui de negócios, todos juntos, fazem muito sentido eles estarem juntos, mas o cara continua vestindo a camisa da Acelera aí, o cara continua vestindo a camisa da Pulse. Como é que eu crio essa torcida unida? Né? Todo mundo ali, as franquias da NBA, todas elas torcem para que a NBA cresça muito. Sim. Cada uma tocando o seu negócio. É um puta desafio. Mas você tem hoje pessoas que estão tem pessoas que estão nessa unidade de negócio que não é nenhuma? Não existe. Não existe. Tem. Minto. Você? A gente criou um negócio aqui em cima, e aí eu faço parte do grupo Dreamers, né, que é o maior grupo de comunicação. Sim. São 20 negócios, sim. 2.000 colaboradores, Rock in Rio e tal. A gente tem um CSC que cuida da parte mais burocrática do negócio, que fica numa retaguarda, e tem algumas pessoas que ficam alocadas na holding. Legal. Que quem presta serviço para todas as unidades está nessa holding. Isso está mais claro até. Mas hoje eu quebro a cabeça. Como é que eu... Não é uma dor hoje, não é um problema, mas eu vejo que tem uma questão que também, se eu achar uma solução... Que é uma oportunidade. Né? E você tem algum ritual hoje de integração? Não. Então isso pode ser um ponto, né? Porque o que eu acho que é exatamente aquilo que eu estava falando para vocês, os dois potenciais você consegue fazer ainda mais negócios se eles estiverem integrados, porque um vai entender como passar a bola para o outro. E essa parte está indo bem. Essa está indo bem. Tá indo bem. E aí a troca de inteligência, você pode pensar em rituais em que você junte esses times especificamente para estudarem juntos, né? O que nos Estados Unidos a gente chama de chapter, né? Isso. Então aí você faz esses capítulos que estão em unidades diferentes, sentarem juntos para eles trocarem inteligência. Putz, tem um desafio que eu estou tendo aqui que pode ser que meu colega ele já resolveu e ele vai me ajudar a resolver isso melhor ainda. Então, eu gosto de pensar muito, Alan, nas empresas quase que como se elas fossem também universidades, em que você tem um lugar efervescente onde as pessoas... Porque as melhores pessoas... Até foi o Kakinoff falou isso para mim uma vez da Gol, que ele vê a felicidade, e eu acrescento um ponto no que ele não trouxe. Ele vê as pessoas, os grandes performers, sendo alimentados como se fosse um triângulo. No ponto acima, você tem a pessoa ter a vocação sobre aquele assunto, se é algo que realmente a natureza dela condiz com exercer aquela função. Depois você tem a recompensa, que basicamente recompensas financeiras, de incentivo financeiro e tal, e o reconhecimento. Elas sentirem que elas estão sendo valorizadas e que o que elas fazem individualmente ajuda o todo e é valorizado pela liderança. E tem um outro ponto que, para mim, as melhores pessoas que eu já trabalhei, elas têm um desejo genuíno de serem melhores. E
esse desejo de ser melhor, ele pode ser uma grande recompensa para quem performa bem. Então, você ter momentos em que a pessoa consegue se desenvolver, aprender mais, se tornar um profissional melhor, ter esse ambiente de troca, de colaboração, de vamos estudar junto, putz, você aprendeu um negócio aqui, me ensina aqui, aprendi um outro aqui, eu te ensino ali. Essa interconexão das áreas para eles se autodesenvolverem, para mim, as empresas que conseguem fazer isso são as empresas mais incríveis de se trabalhar. Então, por exemplo, lá no G4 eu tinha uma all hands, que era cada semana um dos membros do time ensinava alguma coisa para alguém. E aí eram de coisas das mais esquisitas, como, por exemplo, física quântica, até as mais comuns, como, por exemplo, dados. E essa efervescência de, putz, eu estou num lugar que está o tempo todo me provocando, me desafiando a ser melhor, me instigando a pensar as coisas de maneira diferente. Isso dá um tesão de trabalhar em quem é bom, que é animal. E, além disso, a pessoa começa a entregar melhor, porque ela está aprendendo realmente coisas que vão ajudar ela. Então, putz, você tem a oportunidade de conjugar todos esses múltiplos conhecimentos e pensar em rituais em que essas pessoas se eduquem a si mesmas, eu acho que você já cria ali um vínculo de torcida, porque, putz, quem não torce para o seu aluno, né? Qual é o professor que não torce para o seu aluno? E qual é o aluno que não torce para um bom mentor? Então, acho que essa troca sua seria uma oportunidade muito boa para os seus colaboradores. Você falou um ponto-chave aqui para mim. Sabe o que ela dá o clique? É pensar como uma universidade. Esse é o elo. Esse é o ponto de ligação. Sim. Sensacional. Boa, eu ganhei uma mentoria aqui. Eu ganhei várias aqui hoje ao vivo. Nossa reta final. A gente já explodiu o nosso tempo. É o Indica Aí. Então, eu quero aquele momento do recorte, tá? Quero que você indica um livro que te impactou recentemente. Um livro que me impactou recentemente? Deve ter vários, eu sei que você gosta de ler. Estou pensando aqui. Acho que a biografia do Elon Musk me impactou bastante. É disparado o meu também. Que eu li recentemente, me impactou muito. Mas eu posso roubar e indicar podcast, já que a gente está no podcast? Não, vai ter pergunta. Guarda aí. Vai ter? Vai. Então eu guardo. Então, o livro, acho que do Elon Musk me impactou bastante recentemente. E tem um outro livro, na loucura, que é o livro tibetano do Viver e do Morrer. Opa, esse eu vou querer. De budismo, mas ele fala muito sobre a nossa forma de lidar com a vida e com a morte, como essas duas coisas podem ajudar a gente a ser um ser humano melhor. Poxa, que show. Um filme ou um seriado? Um filme ou um seriado. Gosto muito de Billions. Sensacional. Como seriado. Cadê a próxima, né? Terminou o mês que tem que vir o próximo. Tem que vir. Succession também eu gosto muito. Mesma coisa, sensacional. É demais. São duas séries que eu gosto bastante. Ótimo. Um perfil do Instagram que você fala, tem que seguir. Um perfil do Instagram que eu falo, tem que seguir, é do Chris Wilson, do Modern Wisdoms. Ele tem um podcast também, eu gosto muito de seguir ele, aprendo muito com ele. Show. É um perfil do LinkedIn? Um perfil do LinkedIn. Eu tenho usado muito o LinkedIn. Você tem? Tenho. Você sabe que eu ainda não uso tanto. Tem uns artigos, tem um pessoal postando uns artigos muito bons no LinkedIn. O LinkedIn eu vou ficar devendo. Não é uma rede que eu ainda consumo muito. Ótimo. E um podcast? Podcast, eu gosto muito do 20VC. É um podcast, em português seria 20 Você. Então, ele traz muito conhecimento para quem tem startup. Ele conversa com grandes executivos. Eu sou alucinada nesse podcast. Podcast eu amo. É a mídia que eu mais consumo. Hoje eu estou consumindo muito também. Tem o InDepth também, que é da First Round, que é uma empresa americana de startups também trazem. E no InDepth, eles fazem muito prático. O que na operação, na tática, ali no dia a dia, as empresas estão fazendo para crescer, para escalar, para resolver problema. E ele é muito profundo. Eu gosto muito, muito dele. E um outro que eu gosto muito também é o Founders, em que o cara lê os livros de fundadores e ele analisa a história desses fundadores, o que eles fizeram com muita profundidade. É um podcast longamente de 2 horas, mas você sai de lá com várias lições de gestão fora da curva. Eu acho que esses 3 são os meus favoritos no momento. Sensacional. E a minha pergunta final, eu não faço geralmente para você, eu quero aproveitar, pegar a tua experiência. O que você acha do Acelera Aí? O que eu acho do Acelera Aí? Cara, eu acho que é uma potência muito grande que consegue democratizar
o acesso a grandes celebridades que trazem uma grande reputação, um grande reconhecimento para marcas, e ele democratizou uma coisa que antes estava ali no pedestal para pouquíssimas marcas. É isso aí. E eu acho que é um grande aliado, tanto para clientes quanto para agências. Então, você consegue ser uma pessoa que facilita o trabalho de duas pontas que normalmente não estão tão conectadas numa única solução. E eu vejo como uma potência capaz de transformar vários aspectos difíceis hoje do marketing, trazendo para as agências também uma visão do que é importante para o cliente. E eu acho que se vocês começam a difundir mais ainda essa história, acho que você pode ser um grande personagem dessa narrativa aqui no Brasil, vocês vão potencializar muito o resultado das agências e dos clientes de maneira simultânea. Eu acho que essa missão é uma missão que vocês têm que bater no peito, porque é uma missão muito honrosa. Tá, e sem palavras para te agradecer. Obrigada a Eu vou você. ter que te entregar aqui a nossa lembrança. Muito Enquanto obrigada. eu faço aqui o encerramento, você pode abrir aí. Recadinho final. Pessoal, não esqueça de colocar o sininho, curtir aqui a gente. O episódio de hoje com a Thay ficou simplesmente fantástico. É uma grande aula. Adorei. Aprendi lá no G4, troféuzinho. Troféuzinho é um hackzinho de marketing, que as pessoas expõem o troféu. Exato. E aí você vai ganhando mais Eu aprendi lá com você. Muito bom, muito obrigada. E uma honra, viu, Thay? Obrigado. A minha. casa está aberta para você, para o projeto da Boca Rosa. O que vocês precisarem de apoio nessa fase de vocês, contem aqui com todo o nosso ecossistema. Tá? Não sei como é que está o desafio de vocês para o varejo. Contem a gente como parceiro mesmo. Não estou te prospectando, não. Estou querendo que você entenda que a gente torce muito. Eu gosto de ver essas ousadias. Acho que a tua ousadia de encarar um projeto como esse e o da Bianca de sair da zona de conforto, né? De ficar ali no royalty e empreender do jeito que vocês fizeram é de engrandecer aí o mercado. Contem com a gente, com todo o ecossistema, não só meu, do Grupo Dreamers inteiro. Para o sucesso de vocês, estamos aqui na torcida. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Obrigado por estar aqui. Parabéns para você, que agora você também é um aliado meu nessa missão que eu estou pessoal de tornar cool e sexy o marketing de verdade. Exatamente. Porque a gente comigo popularizou sempre. o marketing, mas o marketing não tão profundo. Eu acho que você está nessa missão aí, essa missão é muito nobre. Obrigado. Obrigada.